O movimento uniformemente variado pode ser interpretado como um movimento uniforme? Olá, amigos do canal Luz da Física. Estamos aqui com mais um vídeo trazendo uma ferramentazinha que às vezes facilita muito nossa caminhada. Eu tenho uma certa aversão àquelas utilizações fantásticas que a gente, às vezes, o aluno se encanta dizendo que é um macete, é uma dica, é um bizu, e a gente poderia levar assim muito mais para o lado do porquê daquilo ser daquele jeito. E o tema do nosso bate-papo de hoje é: o MUV é um MU disfarçado. E vamos clarear isso com algumas ferramentazinhas matemáticas, com alguns artifícios, ok? Só não esqueça, para que o nosso vídeo fique muito tranquilo aí na sua tela, não esqueça de aumentar o brilho. Você quer os slides? Não tem problema. Lá no cantinho direito, se você clica, vai aparecer a descrição do vídeo e tem os slides à sua disposição. É sempre legal para a gente que produz material virtual receber a sua curtida, a sua inscrição e a sua ajuda na divulgação. Nosso país está precisando de mais divulgação de conteúdos de qualidade e a gente chegue até onde a gente não pode chegar de forma presencial, ok? Vamos ao nosso bate-papo? O tema do nosso bate-papo é: o MUV é um MU disfarçado. O que caracteriza o MUV? Não é o fato da velocidade sofrer uma variação linear com o tempo? O que é que tem a ver o Vasco trazer um trapézio para cá? Lá no estudo da matemática, nós não aprendemos que um trapézio, ele tem uma base maior, ele tem uma base menor. E amigos, se nós pensarmos de forma mais racional, na hora que nós dividimos aqui ao meio essa figura, essa parte de baixo, se ela for computada aqui, o que é que nós temos? Que a área do trapézio, ela se transformaria facilmente na área de um retângulo. Então, aquele nosso velho, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, nós poderíamos interpretar como base maior mais base menor sobre 2, a nossa base média, vezes a altura. Espera lá, Vasco, a aula é de matemática ou de física? Aguarda um pouquinho que você vai ver aonde isso aqui vai ser utilizado. Olha, essa variação é uma variação linear. Aqui a gente pode falar de uma PA, a gente pode falar de uma função do primeiro grau, de alguma coisa que sofre variações lineares. E aí, dessa forma, eu queria te convidar para a gente pegar um gráfico de um movimento uniformemente variado, função velocidade e tempo. Ó, tu tens uma velocidade inicial, essa velocidade vai variar até um novo valor num certo tempo. Que figura nós temos aqui? Nós temos um trapézio. Esse trapézio tem uma base maior, uma base menor. Quando a gente estuda a propriedade das áreas nos gráficos, nós vemos que o ΔS é numericamente igual a essa área aqui. E se a gente lembra que um trapézio nada mais é do que um retângulo, a gente poderia pegar essa base maior e essa base menor e ter uma base média. Esse pedacinho, ele poderia vir para cá. E quem é esse valor médio aqui? Esse valor médio é o V mais V0 sobre 2. A minha pergunta: será que esse ΔS ele não poderia ser encarado como base vezes a altura? E quem é a altura aqui? O V mais o V0 sobre 2. Será que agora você não consegue ver que tem uma ligação entre esse slide e o slide anterior, que a gente estava pensando que seria só de matemática? E se essas informações que foram dadas aqui no gráfico, se não fossem dados um gráfico, se não fosse dado um gráfico para a gente, se ele simplesmente chegasse e dissesse: um corpo partiu do repouso, atingiu a velocidade de 12 metros por segundo e ele fez isso em 6 segundos. O que é que seria a solução tradicional? Vamos calcular a aceleração desse movimento, ΔV sobre ΔT,
Vamos fazer uso da equaçãozinha de Torricelli, que a gente descobre a distância, né? Ora, velocidade final 12, velocidade inicial 0, aceleração 2, nosso ΔS. 144 dividido por 4, nós teríamos que ele andaria 36 metros. Mas muitas vezes a gente gasta um pouquinho de tempo desnecessário. Lembre-se, todo MUV eu poderia transformar num MU, onde aquela velocidade seria o valor médio. Então, ao invés de eu analisar que ele variou de 0 a 12, eu poderia imaginar que ele está num MU de velocidade 6. Em 6 segundos, 36 metros. Aquilo que muitas vezes você chama, um bizu, um macete. Não, isso tem origem. Isso vem lá do estudo do trapézio, lá nas áreas em matemática. Vamos fazer um outro exemplo? A gente poderia pegar, por exemplo, se fosse numa queda livre. Se nós tivéssemos um corpo que foi abandonado do repouso, de uma altura desconhecida, porém sabe-se que esse corpo chegou no chão após 4 segundos. Meus amigos, se a gente está, durante a descida, sujeito à ação da força-peso, que implica numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, qual o significado dessa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo no seu valor. Portanto, ele vai chegar lá embaixo com 40 metros por segundo. Amigos, ao invés de eu analisar, já que isso aqui é um MUV, que eu variei de 0 a 40 em 4 segundos, eu poderia imaginar que eu tenho um MU de velocidade 20. A média entre esses dois valores. E, como foi em 4 segundos, ora, quem anda 20 metros por segundo, em 4 segundos anda 80 metros. Não gostaríamos de transformar a física num paraíso das dicas, dos macetes, mas que a gente também não deixasse as ferramentas matemáticas que podem nos auxiliar tanto de lado. Todo MUV pode ser transformado num MU. Vamos fazer mais um exemplo só para ilustrar. Por exemplo, você pega um trem, tá, que partiu do repouso. Esse trem acelerou com 2 metros por segundo ao quadrado durante 6 segundos. Depois, ele passou 4 segundos em movimento uniforme e, a seguir, ele desacelerou até atingir o repouso novamente, utilizando uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Obviamente, ele vai gastar os mesmos 6 segundos. Ok? Amigos, nós temos 3 movimentos. Isso aqui é um MUV, um MU e um MUV. Quem acelera 2 metros a cada segundo, em 6 segundos vai para a velocidade de 12. Concorda? Quem passa 4 segundos com essa velocidade de 12, mantém essa velocidade. O que é que eu poderia dizer? Ao invés de eu dizer que esse corpo variou de 0 a 12, eu poderia imaginar que ele ficou todo o tempo com 6 metros por segundo. Em 6 segundos, ele andou 36 metros. Se ele passou 4 segundos todo o tempo com 12 metros por segundo, já que é um MU mesmo, ele andou 48 metros. E ao invés de eu dizer que ele foi de 12 a 0, eu posso dizer que ele ficou com 6. Ele andou outros 36 metros, que também poderia ser feito por simetria. Para ir de 0 a 12 em 6 segundos, para ir de 12 a 0 em 6 segundos, nós vamos ter a mesma desaceleração. Ou seja, amigos, qual seria a distância toda? A soma desses valores, e você não ficou se debruçando sobre equações e mais equações. Entender o que está fazendo é essencial, ok? Esperamos que com mais esse vídeo tenhamos trazido aquela luzinha para algo que às vezes se perdia no meio de uma matemática mais complexa, numa memorização de fórmulas, ok? Contamos com a sua colaboração na divulgação dos nossos vídeos e desejamos que o próximo vídeo chegue o mais rápido possível. Até lá!